irmãos, muita paz, muito feliz de estar de novo aqui com vocês e lembrando de que o que nos faz reunir é o amor de Jesus, relembrado pelos benditos espíritos, né, que nos trouxeram a codificação kardeciana, o Espiritismo. Falar de Jesus é de muitíssima alegria. Hoje nós vamos falar de duas passagens do Evangelho de Jesus, de duas parábolas, que vão nos trazer algumas reflexões. Então, para isso, nós vamos compartilhar alguns slides para que nós possamos aprender sobre o conteúdo e também sobre alguns posicionamentos da própria doutrina espírita na interpretação do Evangelho. Então, vamos lá. Então, nós vamos conversar sobre a parábola do mal rico e dos talentos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos itens 5 e 6. Vamos lá. Essas duas parábolas estão dentro do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, já de início, a gente precisa entender que essa recomendação de Jesus, há uma recomendação de Jesus dizendo que o servir, ele é dos caminhos, das atitudes que mais nos importam, porque nós, e como ele mesmo disse, não veio para servir, mas para ser servido, é servindo que a gente consegue alcançar mais facilmente as outras virtudes que vão nos fazer um dia alcançar a felicidade. Então, servir já é de grande responsabilidade. A proposta é que a gente não consegue ao mesmo tempo servir a Deus e a Mamon. Deus representa aí a espiritualidade, as coisas do espírito, as coisas que transcendem a matéria. Já Mamon, que é, na verdade, uma palavra hebraica que significa dinheiro, mas que também pode, com o tempo foi assim, nominar um dos demônios, uma das potestades do mal, que representa justamente a usura, a ganância, portanto, também relacionada à questão do dinheiro, representando a matéria. Então, nós temos aí o servir à parte espiritual, àquilo que transcende a matéria, ou servir a matéria. Então, o primeiro indicativo é que a gente não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente faz uma, ou faz outra. Pode fazer uma e tentar fazer a outra, mas uma vai desagradar a outra, uma vai estragar a outra. Então, essa máxima que compõe o capítulo todo que nós vamos estudar, que parte dele nós vamos estudar, já nos traz uma referência do que a gente precisa ver nessas duas parábolas. Então, as questões vão estar em torno de igualdade e desigualdades espirituais e materiais. Na parábola do mal rico, a gente tem a questão de um rico que se vestia de púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, que deitava à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a sua fome com as migalhas que caíssem da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico também morreu, e tendo por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro
só teve males. Por isso, ele agora está na consolação, e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não pode, como também ninguém pode passar do lugar onde estais para aqui. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Essa parábola representa e evidencia 2 extremos da condição humana. É uma alegoria, onde Jesus colocou para que aqueles que ali estivessem entendessem o peso do inferno, que era uma crença comum, o preço do céu abastado, onde se encontrava Abraão, que era o patriarca do judaísmo. Ninguém poderia dizer que não estaria no céu, para não criar nenhuma dúvida. Então, Jesus coloca Abraão, e ele cria, então, essa parábola, essa alegoria, essa história, com um fim, um propósito, para evidenciar alguma coisa, para trazer uma lição. A parábola é uma pequena história que traz uma lição, uma evidência. E qual é a evidência dessa parábola? 2 extremos da condição humana, a pobreza e a riqueza. O rico representa as pessoas apegadas à matéria, ao egoísmo, e o pobre, os desprovidos dos bens materiais, os sofredores. O rico, por estar mais próximo dos bens materiais, teve um esquecimento temporário dos benefícios que devia prestar ao seu próximo. Não passou pela aprovação que lhe foi requerida. O pobre, por não ser vítima das facilidades do dinheiro, pôde suportar a contendo a sua prova. Então, aqui nós temos essas 2 figuras dicotômicas, né, que vêm nos trazer lições. Então, o que se fala aqui? Comportamento. Como nós nos comportamos. Não é bem exatamente ser rico ou ser pobre. É como eu me comporto como rico e como eu me comporto como pobre. Eu posso ser um rico como o da parábola, que, como o comentário diz, ele não passou na prova, não soube lidar com o dinheiro que lhe foi colocado à mão. Compensação, a gente pode ter também pobres soberbos, orgulhosos, que às vezes com o pouco que têm, amealham, juntam, prendem e não dividem o que têm. Já não foi o caso de Lázaro, que suportou tudo com bastante serenidade. Temos muitas pessoas que não têm, se revoltam. Então, a gente está falando de comportamento. Vamos lembrar isso durante todo o nosso estudo de hoje. O desencarne mostra a verdade das coisas. Lázaro foi admitido no seio de Abraão, o rico foi para o Hades, o inferno. Quer dizer, Lázaro recebeu a recompensa pelo seu sofrimento, por sua humildade, por viver uma experiência sem nada gozar. E o rico, pelo contrário, já tinha recebido a sua recompensa na terra, pois usufruíra os bens materiais. Jesus nos alerta grandemente isso no Evangelho, quando diz, por exemplo, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Que a gente faça oculto o que tenha que fazer, de bem. Também fala Jesus que aquele que recebe o elogio, aquele que faz para se mostrar, aquele que faz para se exibir,
que já tem um ganho com o bem feito, não terá recompensa futura, porque já a teve na Terra, satisfazendo a sua personalidade egóica, egoísta, orgulhosa. Percebam? Comportamento, estados de ser, como nós nos colocamos. O abismo entre Lázaro e o rico, na figura da parábola, não é físico, mas moral. No mundo dos espíritos, há ordem e organização, ou seja, não nos é facultado frequentar qualquer ambiente, quando as nossas vibrações menos elevadas possam atrapalhar o trabalho das almas mais evoluídas. Por isso, Abraão nega a presença de Lázaro junto ao rico. Então, a gente tem aí as questões interiores que nos identificam, a moral que nós conquistamos, os sentimentos e as virtudes que nós amealhamos. Não é a figura que nós somos, não é o que nós queremos apresentar, é o que de fato somos. Questão comportamental, questão de decisão, questão de posição, de onde nós nos colocamos, não aonde a gente acha que está, mas onde está verdadeiramente, pelos sentimentos que a gente cultiva, pelas virtudes que a gente alcança. Lembremos André Luiz, num capítulo onde ele, com a enfermeira Narcisa, encontra uma senhora muito triste nas cercanias do nosso lar, impedida de entrar pelas barreiras magnéticas naturais que existem em nosso lar. E André Luiz fica comovidíssimo com ela insiste com Narcisa que ela seja liberada para entrar em nosso lar. E Narcisa, então, chama o guardião Paulo, que vem e dá uma explicação maravilhosa sobre o assunto, falando de que aquela senhora não é o que aparenta ser. A contextura espiritual, o ânimo, a personalidade que ela detém está escondida num véu de humildade, num véu de aparente bondade. E aí, quando o guardião acaba de falar, ela se transforma. Era um espírito voltado ao abortamento, era um espírito grandemente comprometido com isso, não tinha nenhum grau de arrependimento, só estava de verdade querendo adentrar nas zonas equilibradas, onde poderia atrapalhar o trabalho daquelas almas que estão ali dedicadas em nosso lar. Então, onde quer que nós estejamos, na Terra ou no mundo espiritual, as nossas companhias serão aquelas que estarão compatíveis com o nosso estado de ser, não de ter. Então, o povo diz, né, quem com porcos anda, farelo come, tem uma história dessa, né? Um ditado popular, não sei se alguém já ouviu falar sobre ele, ou sou eu muito antigo, para não dizer idoso, que tenho essa lembrança. Esse ditado fala das companhias. Então, são essas companhias que são reveladas pelos nossos gostos, pelas nossas afinidades, por quem nós somos. Olhar Lázaro e o rico separados somente pelas posses materiais é pobre para a interpretação que a gente precisa dar da palavra. Desculpem aí a retórica, né? Não nos ajuda. A gente precisa entender que não é a riqueza ou a pobreza, é o que se faz dela. E isso fica muito bem marcado para que a gente possa entender. Lembrando que Abraão diz, né, na historinha que Jesus contou na parábola, que não adianta ninguém ir convencer a pessoa, porque ela já tinha recebido esclarecimento, ela tinha recebido os profetas, outras pessoas falando sobre o assunto, e elas não tinham vontade, elas não tinham ânimo para mudar. Então não adianta ir nenhum desencarnado ir lá. Se Lázaro fosse lá, então eu ia até debochar do Lázaro. O que esse mendigo está fazendo aqui, né? Então a gente precisa entender que isso tem a ver
com quem nós somos. Não podendo receber o auxílio de Lázaro, o rico pede a Abraão que mande Lázaro descer na terra e avisar os seus familiares, conforme eu disse, sobre o teor dos seus sofrimentos. Abraão nega mais uma vez o seu pedido e responde: eles não têm Moisés e os profetas? Abraão simboliza esse homem escolhido de Deus para preservar o sagrado, o repositório de fé. O homem abençoado por Deus que lhe prodiga as promessas de numerosas descendências e imensas riquezas. É o pai da multidão, o homem de fé, o homem de bem. Então, ali é colocado um padrão de conduta. Abraão representa esse padrão de conduta. E todos aqueles ricos, pobres, doentes, sãos, desenvolvidos intelectualmente, apoucados, dependendo do comportamento moral, dependendo do que alcance moralmente, poderão estar junto a Lázaro e Abraão ou junto aos tormentos e dores, que a gente sabe que não são eternos, porque não existem penas eternas. Para nós espíritas, o inferno não existe. O que existe são penas passageiras, relativas, relativizadas pelo peso que temos na consciência do mal que tenhamos feito. Então, o umbral, por exemplo, não é criado por Deus. Certa vez, um colega de trabalho me perguntou: o umbral é o inferno dos espíritas? Eu disse: não, o espiritismo não tem inferno. O umbral é o local onde juntam-se as consciências torturadas e ele reflete a sua aparência de escuridão, de tristeza, reflete a escuridão e a tristeza daqueles que ali estão. Então, o físico, os fluidos que compõem a aparência física das zonas do umbral são reflexo dos torturados que ali estão. Se não tivessem torturados na Terra, se nós não errássemos, se nós mais próximos estivéssemos de Abraão do que do rico, do mal rico, melhor, a gente não teria umbral. Só para a gente entender, esta parábola é bastante significativa ao mostrar a diversidade das condições espirituais em comparação às condições sociais de quando estamos encarnados. Esse trecho é do livro Obreiros da Vida Eterna, quando um dos mentores, antes de fazer um socorro de espíritos sofredores, faz uma preleção com base na parábola do mal rico. Então, muitas das condições que nós temos na Terra e que nos faz achar que nós somos especiais, que nós temos um destaque social, por exemplo, quando chega do outro lado da vida, isso pode mudar. Porque isso tudo não dependerá, do outro lado da vida, nós não dependeremos do exterior, das posses. Também diz o povo, caixão não tem gaveta. Hoje eu estou cheio de ditados, né? É isso, a gente precisa entender que as coisas materiais, servir a Deus ou a Mamon, as coisas materiais não têm um peso maior que as coisas espirituais. O mal rico, sofrendo nos planos inferiores, roga a proteção dos espíritos superiores, representados por Abraão, que lhe mostra que, quando encarnado, ele teve todas as condições necessárias para crescer e evoluir. No entanto, usou as possibilidades de forma totalmente egoísta. E aí, meus irmãos, essas possibilidades não servem só para as riquezas materiais. Servem para todas as possibilidades que nos são entregues. Inteligência, saúde. Hipólito, que era quem narrava essa passagem de Obreiros da Vida Eterna, traz a lembrança, mostrando que as condições atuais daqueles espíritos decorrem do mau uso da encarnação.
Não se trata, sabemos, apenas da riqueza material, de posse, mas de todas as possibilidades que temos. Saúde, amizade, inteligência, aprender a repartir o que temos com aqueles que não têm, no exercício legítimo da caridade, é mecanismo de prevenção aos males futuros. Repartir o que temos. É caridade também ensinarmos ao outro alguma coisa, caso a nossa inteligência nos tenha feito desenvolver uma determinada habilidade. Eu sei costurar. Ensine costura. Ah, eu sei cozinhar. Ensine alguém a cozinhar. Eu tenho saúde, fortaleza física. Ajude alguém nos tratos necessários da força física. Eu tenho amizade, facilidade para amizade, para empatia. Ajude o outro. Seja empático. Se doe o seu tempo. Assim, a gente passa uma visão geral da parábola do mal rico. Agora vamos à parábola dos talentos. As duas parábolas são muitíssimo parecidas. Vai tratar do mesmo assunto. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado logo o tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além deles, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou o seu turno e lhe disse: Senhor, entregar-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel na pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo e que ceifas onde não semeastes e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. O que te pertence? O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde não pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê aos que têm 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tira-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, de novo, vem Jesus com uma alegoria pronta, montada, para que aqueles que estivessem ali entendessem. Eram pessoas provavelmente da terra, lidadas ao comércio, e Jesus explicava com uma parábola que eles pudessem entender. Vamos nós caminhar pelo entendimento. O Senhor reparte os talentos conforme os seus servos. Necessidade e quantidade. Nós temos o que nós precisamos. Muitas pessoas dizem assim: que pena,
Eu não tenho o dinheiro que eu queria. Se eu tivesse o dinheiro que eu queria, eu ia fundar um orfanato para trazer criancinhas. Outras dizem assim, se eu tivesse a saúde, eu ia todo dia sair para levar um alimento a quem mais precisa. Veja, cada um recebeu conforme a sua capacidade. Então, nós temos que fazer com o pouco que temos, com o que nós temos. Não temos que ficar esperando ficar rico, nem saudável para fazer. Essas necessidades, né? A quantidade, a qualidade que a gente vai dar, vai ser conforme essa nossa intenção. Os talentos foram divididos conforme a capacidade de cada um, relativizando quantidade e qualidade. Assim é, meus irmãos, por exemplo, num caso particular meu que eu vou contar para vocês, eu estava com os amigos no trabalho, eles fizeram um bolão e eu disse assim, eu vou entrar no bolão, né? Porque eu acho que eu não vou porque eu não vou ficar rico nessa encarnação, mas vai que sai o bolão, você é o único a ficar trabalhando. E eu entrava nos bolões que eles faziam, até que um dia, num almoço, relaxado, eu compartilhei com eles e disse assim, não, nesta encarnação não está previsto que eu fique rico. Eu percebi que um olhou para o outro assim, mas ninguém comentou nada. No próximo bolão, não deixaram eu entrar. Eles disseram, se você não vai ficar rico, a gente também não vai. E aí nunca mais eu pude participar de bolão nenhum no trabalho. Então tem essas coisas, né? Não há um só indivíduo que não tenha pelo menos um talento. Deus age conosco por equidade. Então, se a gente observar com cuidado, vai achar uma habilidade, vai achar algo que a gente possa produzir, algo que a gente possa multiplicar. Não há que ficar achando que o pouco que tem é para ser enterrado. Sempre é para ser multiplicado. Os talentos servem para o presente como para o futuro. Se a gente age especificamente bem com o que a gente tem, multiplicando, na verdade, compartilhando, a gente vai fazer com que o nosso futuro seja de colheita proveitosa. A gente vai estar na presença do Senhor em alegria, como está na parábola, não em choro e ranger de dentes. As faltas cometidas são de nossa responsabilidade. Nós somos os depositários dos talentos. Se a gente deixa o talento se perder, a responsabilidade é nossa. Lembra do mal rico? Ele recebeu talentos, mas não soube lidar com aquilo. Preferiu ficar no gozo, não lembrava de dar nem as migalhas para Lázaro. Caso os juros não sejam produzidos, a máquina enferruja. E até os talentos possuídos não terão utilidade. Então Jesus tira-lhe, pois, o talento. Porque se ele não faz nada com aquilo, imagina, aí a gente não dá proveito espiritual, não dá proveito moral àquilo. Numa próxima encarnação a gente vem sem nada. Ou com muito pouca coisa. E a gente diz, poxa, eu tenho tão pouco. Como eu disse no início, né? Tenho tão pouco. Porque de repente não soube lidar na outra. E agora precisa fazer um esforço imenso para fazer aquele pouquinho se multiplicar. Lembrar que a igualdade perante as leis de Deus é para todos. Deus não deu a nenhum homem ou mulher superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos somos iguais diante de Deus. Não há dotados ou escolhidos por Deus. Não há paternalismo ou fidelidade de Deus a ninguém. Sempre que alguém tem aquele plástico no carro assim, Deus é fiel, eu troco de rua. Não fico nem perto. Porque se eu bater no carro dele sem querer, naturalmente, mesmo que a culpa seja dele, a culpa vai cair em mim. Porque se Deus é fiel a ele, Deus não é fiel a mim. Então isso não existe. Porque isso é paternalismo. Deus se concentra em um e esquece o outro. O nosso Deus, apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo, é Pai. E Pai trata todos os filhos do mesmo jeito.
todos estão sujeitos às ações, às leis e à misericórdia de Deus, à graça. Somos suscetíveis de ser atingidos, acolhidos, protegidos pela graça de Deus. Quantas vezes a nossa vida, o tempo de vida na Terra que nós temos é alongado para que a gente possa continuar fazendo o bem que a gente está fazendo, para ter mais oportunidades na vida. Quantas vezes ele é encurtado para a gente deixar de fazer besteira? Tudo isso é graça de Deus. Só que a nossa visão limitada acha que a graça de Deus é um milagre. É aquilo que aparece e traz tudo de bom na nossa vida de repente. Mas o que a gente precisa, segundo o Espiritismo, é ter uma visão de que dor, sofrimento fazem parte de uma caminhada e também são bem, porque o resultado que virá será um resultado positivo para as nossas almas, caso nós saibamos lidar com aquela dor, com aquele sofrimento, até mesmo com a morte do corpo físico. Muitas pessoas têm me falado sobre aqueles que fazem o passamento na pandemia. Aí já veio gente dizendo que só pessoas que estavam sendo separadas para orbes inferiores estavam desencarnando. Isso é uma bobagem. Não existe isso. O momento da passagem é individual de cada um. E Deus vai permitir que muitos passem para o outro lado da vida como um presente de libertação do corpo físico, que é um peso para a gente. Outros vão ter a vida alongada, vão passar pela pandemia como fosse uma doença simples, porque precisam continuar aqui fazendo as coisas que têm que fazer para se tornar melhores. Então, não dá para a gente formatar isso. É caso a caso. Imagina, outro dia eu soube de um daqueles médicos da alegria que fazem trabalhos no hospital alegrando crianças doentes, pessoas acamadas, que fez o passamento pela Covid. Essa criatura ela foi agraciada, porque ela voltou ao mundo espiritual cheia do bem que já fez e está livre da encarnação do corpo físico que lhe pesava, porque o mundo real é o mundo espiritual, não o mundo material. Então, a gente ainda precisa aprender muito, precisa criar cultura espiritual para a gente entender mais facilmente essas coisas. Nós vamos ter diversidade no grau de experiências, então cada aptidão que a gente tenha depende das experiências que a gente já viveu nesta vida e em outras vidas. Depende da vontade de obrar, o livre-arbítrio. A gente pode ter uma habilidade muito boa, uma aptidão muito boa, mas preguiçoso, não quero fazer, pronto, não vou fazer. É o que Jesus disse na parábola, servo mau e preguiçoso. Você podia fazer, não fez porque não quis. Cada um com a sua aptidão, colaborando com a providência divina. Nós temos um papel útil no universo. Quando nós agimos em favor do nosso semelhante, quando nós multiplicamos os nossos talentos, quando nós usamos bem aquilo que nos foi confiado, no caso do mal rico, né, que o talento era a riqueza, a gente está tendo um papel de bem no conjunto da providência divina. Então, Deus age por nós. Então quer dizer que quando eu levo um alimento a um indivíduo em situação de rua, eu estou fazendo um bem para mim, eu estou fazendo um bem para ele, estou fazendo um bem para a providência divina, para o contexto geral das criaturas? Sim. Os superiores, mais antigos ou menos dedicados, ajudam os inferiores pelo exemplo. Então, os mais antigos e mais dedicados ajudam os inferiores pelo exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, muitos dos nossos amigos espirituais que se dedicam à nossa encarnação, às vezes passam a vida inteira a cuidar de nós, e nós damos bastante trabalho, às vezes, né? E isso não é... Aí alguém pode dizer, mas que perda de tempo, guia espiritual do Alexandre.
não faz nada de bom, o caminho dele é sempre torto, mas ele está exercitando ali um caminho de bem para ele. Ele está agindo com as suas aptidões, com a sua condição espiritual para o outro. Está produzindo, está multiplicando talento e colherá sobre isso. Os homens ajudam entre si. Então, é preciso a gente exercer a caridade. A caridade, ela é, especialmente hoje, meus irmãos, voltada ao exercício da benevolência, que todos nós sabemos, que é fazer o bem ao outro, mas também do perdão e da indulgência, o famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, que está registrado na codificação, quando se pede a definição real de caridade, como se entendia Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência a gente sabe. Perdão e indulgência, no mundo atual, a gente ainda precisa desenvolver bastante. Quando a gente vê determinadas cenas de mortes, de ataques, de violência, como é que está o nosso pensamento? A gente está perdoando? A gente está sendo indulgente com aquele que fez o mal, entendendo que ele estava no estágio de ignorância, porque não conhecia a verdade? Se a gente não age assim, a gente não exercita a caridade. Por que há desigualdades sociais? Apenas as leis de Deus são eternas. Vós não vedes essa desigualdade se apagar pouco a pouco, todos os dias. Desaparecerá juntamente com o predomínio do orgulho e do egoísmo. Apenas restará a diferença do merecimento. Chegará o dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se olharão como de sangue mais ou menos puro, porque apenas o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social que nós ocupamos. Então, as diferenças, as desigualdades sociais são consequência do plantio, da colheita, das habilidades que nós temos, do saber lidar com o dinheiro, mas aquele que tem deve se livrar do orgulho e do egoísmo e repartir o que tem, num trabalho de diminuição dessa desigualdade. Por quê? Simplesmente porque Jesus disse: eu não vos peço sacrifício, eu vos peço misericórdia. Então precisamos repartir. Então, o que há de fome na terra, o que há de desigualdade entre homens na terra, esse abismo que se apresenta, desigualdade das riquezas, é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? A resposta tem a ver com: não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Habilidades que Deus deu a cada um conforme as suas capacidades. Isto não anula a nossa necessidade de agir com misericórdia, mas faz reconhecer que não adiantaria a gente pegar toda a riqueza do mundo e repartir, porque se a gente fizesse isso, aqueles que não sabem lidar dissipariam o dinheiro de imediato, dissipariam a riqueza de imediato. Ela tem que continuar na mão daqueles que conseguem agir favoravelmente com aquele dinheiro, com aquela riqueza, com aquela inteligência, com aquela saúde, com aqueles sentimentos que tenha como habilidade. O problema é, esses deveriam estar repartindo. Esses deveriam estar sabendo lidar com isso. Então, o problema na Terra hoje é porque a gente tem a concentrada a riqueza em pessoas, em indivíduos que não sabem lidar com ela, que não conseguem cumprir o que precisam. E aí o que ele diz, se matematicamente repartir toda
a riqueza do mundo, cada um vai receber uma parcela insuficiente. Além disso, pela diversidade de caracteres, será que todo mundo saberá lidar com isso? Isso, essa repartição, também não é favorável desse jeito, porque a lei de Deus já cuida disso. Supondo possível durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os trabalhos que concorrem para o progresso, para o bem-estar da humanidade. Imagina se todo mundo tivesse riqueza suficientemente para não precisar mais trabalhar, não tinha mais trabalho na Terra. E aí o trabalho, que acaba nos engrandecendo pelas experiências que nós passamos, também não ia ser favorável à humanidade isso. Os espíritos ainda dizem, admitindo desse ela a cada um o necessário, a justiça, não haveria o aguilhão que impede os homens as grandes descobertas e empreendimentos úteis. Imagina, muitas das pessoas são premidas por um estado de necessidade que os faz se tornar grandes pessoas. Muitos dos cientistas do mundo foram pessoas que tiveram vidas simples e que precisaram batalhar muito para conseguir as coisas. Se eles tivessem as facilidades das riquezas, talvez não conseguissem. Então, a diversidade, meus irmãos, que é uma palavra da moda nossa, né? Ela deve ser entendida como uma palavra importantíssima, porque ela é característica da lei divina. A diversidade existe para o nosso crescimento. Se Deus a concentra, no caso da riqueza, a certos pontos, era para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades de cada um. Então, e aí nós estamos falando de aquela riqueza que é de origem divina, produto do trabalho. Não estamos falando daquela riqueza de origem mundana, viu? Em que a gente enriquece por corrupção, por tráfico de drogas. Essa riqueza, ela é resultado da pobreza do espírito. Então, ela não é bênção, ela é desgraça e vai afundar mais ainda a criatura. Nós estamos falando daquela em que vem produto do trabalho, que vem produto de uma consequência natural, em que o indivíduo acaba recebendo aquela cota concentrada de riqueza do mundo para que possa expandi-la. A palavra é essa usada, olha. Expansão. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazer frutificar os bens. É assim, por que tem riqueza na mão dessas pessoas que não sabem lidar? Aí os espíritos comentam. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Assim, o uso da riqueza, como no mal rico da parábola, é que vai fazer essa pessoa se distinguir. Tivemos reis, príncipes, tivemos marajás no mundo que dividiram o que tinham, que faziam o bem, muitas vezes sem a gente saber que fazia, sem propagar. Já outros guardaram para si e serão cobrados disso. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Aí, quando a gente fala riqueza, lembra que serve qualquer riqueza, não é só dinheiro, não, hein? Inteligência, amizade, como a gente colocou, mas como saúde, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar e em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Então, numa encarnação a gente pode ser rico, na outra pode ser pobre. Então, quando a gente crê na pluralidade das existências, isso amplia para a gente. Assim, um que não tem hoje,
já teve outro em outra existência. Outro que agora tem, talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, justo como é, a cada um prescreve trabalhar. A pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando a tais criaturas? É exato. Se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição de bem. Tudo se equilibra quando a gente entende a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, à luz das vidas sucessivas, das reencarnações. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regenerarem pela lei da caridade. Então, o que nos falta é entender como devemos nos comportar, com que uso podemos dar dos bens que Deus nos colocou como depositários. Se há fome e pobreza na terra, porque há pessoas que não sabem lidar com o que têm. Se há doentes, se há perdidos no mundo, é porque tem pessoas que não sabem lidar com a inteligência, com a amizade, com a força física, com a saúde, e aí não conseguem repartir através da caridade. Emmanuel faz a seguinte reflexão: afinal, o que nós possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura e a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares que se erigem como sendo apoios de empréstimo, a inteligência se lhe condiciona os determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca cessante de posições, pelo qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento e de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. Sempre que nos vemos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, fundir, refazer, modificar. Nós estamos, meus irmãos, nas mãos de Deus. E é Ele que tudo conduz. Nós não possuímos nada que seja verdadeiramente nosso. Tudo nos foi dado de empréstimo. Ao rico, os servidores que receberam os talentos deveriam ter pensado: eu devo multiplicar, compartilhar, repartir, porque o que eu tenho não é meu. Muito obrigado pela paciência de vocês. Feliz de estar aqui.